piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, bem-vindos e bem-vindas à 10ª aula do curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Eu sou Marcelo Brum e o nosso assunto de hoje é a poesia na Guiana. A partir de uma divisão didática, nós podemos entender a poesia na Guiana em 3 fases, né? Então nós temos primeiramente aqueles poetas do século XIX, que seriam os precursores. Nós temos a figura quase isolada de Léon Gontran d'Amat, e depois nós temos todos aqueles poetas que vieram a partir do trabalho de d'Amat, né? Mas ainda assim aqui nós temos um problema, né? Como toda a literatura da Guiana, a poesia também ainda é velada, né? Então nós podemos fazer um levantamento de autores, mas alguns acabam ficando para trás. E aqui eu trago, por exemplo, aqueles autores que tinham por hábito fazer publicações em jornais, né? Publicações em periódicos. Essas publicações esparsas nesses jornais locais, elas não chegam com facilidade até a gente, né? E dentre eles, por exemplo, nós temos Murian, Atuli, Octavio, Weimer, Tarran, Clotilde, Leonardi, só para citar alguns nomes de poetas que são conhecidos, mas cuja obra ainda está dispersa, né? Então, a nossa aula hoje vai ter o foco nas obras daqueles poetas, naquelas obras que nos chegaram, né? E dessas obras, a primeira característica que nos salta aos olhos é que até 1960 a poesia guianense ela imitava as correntes poéticas francesas. E, na verdade, não só a guianense, né? Os antilianos também fizeram isso e parte dos africanos também acabaram fazendo isso, né? Essa imitação, seja ela consciente ou não, ela tinha na poesia francesa como um modelo clássico a se reproduzir, né? E isso fica muito claro quando a gente compara, por exemplo, os prefácios dessas obras, quando a gente percebe os empréstimos lexicais e sintáticos, né? Ou mesmo as questões de prosódia. A língua dessas obras, naturalmente, era o francês, porque era considerada como língua estandarte, né? O creole era tido como uma língua caricatural, uma língua rural, né? Então, expressar-se em francês representava uma liberdade, né? O francês era uma língua estabelecida, uma língua mais cheia de possibilidades, né? Bom, quem eram os precursores? Quem foram os precursores da poesia guianense? Nós temos 2 nomes do século XIX. Ismail Urbain e Fabien Leblanc. Urbain, que nasceu em 1812, né, é um poeta de quem nós temos pouquíssimas informações biográficas, né? Nós sabemos que ele era um mestiço livre, filho de uma escrava, e que muito provavelmente, por causa do Code Noir, que impunha severas limitações da instrução aos negros escravos, né, ele deixa a Guiana com o pai, que se fez passar por seu tutor, né, para ir estudar na França. Então, Urbain vai para Marselha para fazer seus estudos, depois ele volta à Guiana, mas por pouquíssimo tempo. Ele acaba se estabelecendo na França e falece na África. A sua principal obra se chama Le Voyage d'Orient, e que nada mais é do que um itinerário geográfico, né, das suas próprias peregrinações interculturais. Então, Urbain discute muito, por exemplo, as diferenças entre culturas negras, né? É uma poesia plena de convicções, de posições ideológicas, né, que bate muito na opressão dos povos e que dialoga sempre com a colonização, com a dominação branca e com o sofrimento dos escravos. Há quem considere Urbain como o pai da negritude, né? E isso lembrando que antes da cristalização do movimento da negritude, né? E uma segunda característica das suas obras é a forte inspiração religiosa. Muitos poemas são como orações, se não propriamente orações, né? Eu trago aqui o nome de 2 deles que vale muito a pena conhecermos, que são Prière e Prière à une blanche. Depois nós temos a figura do Fabien Flavien Leblanc. Leblanc teve uma história bem diferente do Urbain. Ele era filho de um naturalista francês
que foi para a Guiana no final do século XIX, por causa de pesquisas sobre a quina, né? A quina, aquela planta de onde se extrai a quinina e o sulfato de quinino, né? Há séculos usado no tratamento contra a malária e também na produção de refrigerantes, etc. A obra de Leblond canta as riquezas da Guiana, né? Então ele tem, por exemplo, L'Oreille, Poème de la Comté, que foi publicado em Bordeaux em 1862, que são poemas que seguem a tradição épica da epopeia, né? Então eles são divididos em cantos, inclusive com alusões às divindades gregas, né? Ele conta, então, a história do colono guianense que é guiado por um anjo até as jazidas de ouro da Guiana, né? Mas por causa da descrição local, né, da descrição local que ele oferece nessa poesia, é uma ocasião para o leitor, então, se transportar para a época mais forte do garimpo na Guiana, né, na época da colonização e dos embates entre Victor Hugo e os Marrons, né, os negros refugiados. Então, o Leblond ele canta essas belezas da Guiana, considerando a Guiana como um paraíso terrestre. Outra curiosidade é que Leblond deixou documentos sobre a Guiana, né? De fato, ele percorreu e mapeou todo o território. Inclusive, ele deixa um mapa que é considerado como o mais preciso da Guiana, né, do século XIX. Então, para além do L'Oreille, do Poème de la Comté, que eu já citei, ele tem um outro muito representativo, quando ele canta as maravilhas do ouro e da Guiana, que se chama Je chante ces métals. E aí nós chegamos na figura do Léon Gontran Damas, já no século XX, né? Talvez seja a personalidade mais conhecida da Guiana, pela literatura, pelo seu movimento na negritude e pelo seu engajamento político, né? Pela sua atuação política, né? Ele é considerado como um primeiro escritor engajado, né, na causa dos negros, né, e o escritor mais negro dos escritores da negritude. Damas nasce em Cayenne, em 1912, mas depois ele vai estudar na Martinica, onde ele conhece Aimé Césaire, e depois ele ainda vai para Paris. Em Paris, ele estuda russo, estuda japonês, e ele cursa direito, cursa letras e também ciências econômicas e históricas. Em 1930, Damas tem contato com Senghor, né? Nessa mesma época ele frequentava La Revue du Monde Noir, que era um círculo literário, né? Um espaço para promover publicações de autores negros. Então eles promoviam redes de contatos e eles tinham por interesse divulgar tudo que fosse relativo à cultura africana. Depois, na década de 1940, ele começa de fato a sua carreira política, né? E nessa época, claro, o movimento na negritude já estava bem sistematizado. Além de poeta, Damas foi um contista muito hábil, o que tem uma importância muito grande para a oralitura, porque através dessas obras se consegue um resgate e um registro das literaturas orais, né? Características da obra de Damas. Se inscreve nas convicções da negritude, né? Ou seja, confirmação e defesa de uma identidade negra. Esses textos eles reivindicam a negritude, né? E eles declaram o seu inimigo, que é o sistema colonial e a política de assimilação. Essa política de assimilação, de aculturação, Damas considerava como uma nova espécie de colonialismo. Então, em Damas, nós temos uma poesia de revolta, uma poesia de denúncia, sobretudo contra o poder cultural. Agora nós precisamos fazer um parênteses, né? A obra do Damas foi tão significativa, né, que ela foi inspiração para a maior parte dos poetas guianenses, né? Então, o Damas chega a ser considerado como o responsável pela conquista da dignidade humana na Guiana, né? Tamanha a percepção que se tem sobre a obra dele. E mesmo aqueles poetas que não se entendem escritores da negritude reconhecem a importância de Damas e da sua obra. Nós temos algumas marcas da poesia de depois de Damas, né, que são atribuídas à própria obra de Damas, né? Eu trago aqui 5 delas como exemplo, embora isso possa ser expandido, né? A primeira é uma busca identitária. Depois nós temos uma necessidade de retomada das fontes. A poesia de revolta e de mal-estar. A esperança, em oposição a essa revolta e mal-estar. E a relação do poeta com o seu povo, né? Então, essas marcas vão ser encontradas
nas obras dos poetas que se seguiram a Damas. Quanto à busca identitária, eram comuns as perguntas: quem somos? O que é ser negro? O que é ser guianense? O que é ser crioulo? Né? Então, esses poetas, eles discutiam essa história vergonhosa e de humilhação, né? E de habitantes de um lugar explorado e violado pela escravidão, pela colonização e pelas prisões, né? Negros e brancos não teriam a mesma história e não teriam os mesmos heróis. Quanto à retomada das fontes, essas obras trazem uma necessidade de afirmação da ascendência africana, né? Às vezes até de uma África idealizada, uma África que só existe no imaginário das pessoas, né? Mas, de fato, ela era considerada como uma alma mater, né? E é muito comum, então, nós encontrarmos referências de que nós somos filhos da mãe África, né? E um sentimento de pertencimento à nossa África. Quanto à poesia de revolta e de mal-estar, essas obras muito comumente eram inspiradas em memórias dolorosas, né? E aí nós voltamos ao assunto da escravidão, das prisões forçadas, da colonização e da assimilação cultural, né? Então, depois do Damas, se percebe nas obras literárias um sentimento generalizado de mal-estar, que se opõe ao quarto ponto, que é a esperança. Apesar desse mal-estar, essa esperança, esse desejo de apagar as humilhações e recobrar a dignidade. Então essa poesia também, ela é otimista no sentido em que ela busca transformar o silêncio, transformar o medo, o apagamento e a morte. E por fim, um quinto ponto comum nessa poesia a partir de Damas é a relação do poeta e do seu povo, né? Porque o poeta, ele acaba se sentindo como um porta-voz. O poeta tanto carrega a cruz, como ele tem o poder do exorcismo, né? Da catarse coletiva, né? E nesse sentido, poeta e povo se confundem, né? Assim como se trata a África por minha África, eles vão tratar os seus como o meu povo, certo? Bom, agora eu fecho esse parênteses e volto então para os poetas a partir, os poetas mais representativos pós a obra de Damas. O primeiro que nós temos é o Eli Stefansson, então, né, que é um dos raros que não cantam as belezas da Guiana. O Stefansson ele não põe em relevo as festividades da Guiana, como o carnaval, ele não traz atenção para o charme das Duduk Creole, né, e ele não aborda o exotismo que está presente no imaginário de muita gente, né? Por outro lado, ele também não cai no elogio exacerbado e ele não cai nesse discurso de retorno às raízes africanas. O Stefansson, ele era um revolucionário, né? Ele traz na sua obra uma série de denúncias, né? E ele tem uma outra visão do Le Mal du Pays da Guiana, né? Que seria a relação entre o colonizador e o povo silenciado. Ele tem textos muito fortes, onde inclusive ele acusa os guianenses de terem escolhido o medo, né? Mas logo em seguida essa raiva dá lugar a uma esperança, né? E aí essa esperança vence a indignação e aí começa um combate, né, do sofrimento e da decepção. Bom, passando de Stefansson, agora nós vamos para poetas talvez menos conhecidos, mas não menos importantes. Então nós temos Jules Languet, que nasceu em Cayenne em 1938, estudou na Guiana e foi servir na Marinha Francesa, né? E ao voltar para a Guiana, ele se dedica à agricultura, que era uma das suas paixões, né? Os seus primeiros textos, então, são da época da adolescência. Outro poeta se chama Arsène Bouyer d'Angoma, nascido em 1928. Ele trabalhou na área da educação, tanto na Guiana quanto na África quanto na França, né? E ele tem 3 mulheres como seu moto de trabalho, né? Então, ele trabalha com a perspectiva da ameríndia, da Bushinengue e da crioula, né? Ele nomeia essas mulheres, então. A primeira se chama Anike, a segunda Chitainá e a terceira Chabinda, né? E essas 3 mulheres, obviamente, então elas representam culturas, né? O Dangoma, ele tem uma obra que é considerada intimista. Um outro poeta se chama Isaí Wakapu, nascido em 1945. Ele escreve desde adolescente, né? Mas ele tem uma vida profissional em outra direção.
Ele foi incentivado a escrever por Serge Patient, e na década de 1980 um incêndio destruiu toda a sua produção, né? E foi somente em 1992 que ele recomeça com a publicação então de Jungle et Savane. A sua obra é considerada simples, relativamente simples, mas nela estão presentes o amor à Guiana, as discussões de identidade cultural, o amor às mulheres, né, e o destaque a personalidades locais. O Akapu tem 2 poemas premiados que se chamam Ode à Guyane e Découvrir la Guyane. Por fim, nós temos Eugénie Roser, uma poetisa nascida em 1950, que estudou na França e nos Estados Unidos. Ela é professora de inglês em Cayena, né, uma grande incentivadora da vida cultural em Cayena. Ela trabalha em prol da Associação dos Amigos de Damas, criada em 1978, que é uma associação que publica uma revista chamada La Torche, né, que é um meio de divulgação de obras de escritores guianenses, mas que também abre espaço para estrangeiros. Enfim, aqui nós temos então um panorama dos escritores que se dedicaram à poesia na Guiana. Como eu falei, existem outros, é claro, né? Mas um recorte é necessário. É uma pena que não dê tempo da gente trabalhar essas características todas junto com as poesias, né? Para a gente perceber na prática, para a gente exemplificar os pontos aqui levantados, né? Ou mesmo para consumir mesmo essa poesia como produto artístico. Mas, só para não passar em branco, eu escolhi uma poesia de que eu fiz uma tradução, uma tradução livre, só para trazer aqui para a nossa aula, né? De um poema chamado Le Noir, né? do Urbain, que está em Voyage d'Orient, e é um poema escrito mais ou menos em 1833. A Negra. Eu sou negra, mas sou bela. O hábito da dor é negro. Quando as suas mulheres choram em luto, elas se cobrem de preto. Eu sou negra, mas a alegria está sentada em mim, com roupas de cores vivas. E se eu choro pelos meus, é a cor branca que me cobre o luto. Eu sou negra, meus olhos nadam num lago como a polpa do coco. Eles brilham como fogo de madeira bem seca. A noite é negra como eu. E como ela, eu tenho estrelas douradas, porque meu olhar cintila quando a volúpia lhes ilumina. Eu sou negra, e é dos meus dentes que dizem: eis as ovelhinhas brancas que voltam do lavadouro. Foi só depois de os conhecermos que descobrimos a brancura das musselinas indianas. Eu sou negra. Veja, a minha boca é um banquete de prazeres incríveis, é a taça onde bebemos felicidade, e meus lábios são vermelhos como o vinho que enche a boca às inundações. Eu sou negra. Meu seio é atraente, meu peito é como saputi, duro e doce, pronto para as carícias do homem. E o leite que eles derramam nos lábios das crianças é como o das novilhas. Eu sou negra. Minhas formas são delicadas e harmoniosamente equilibradas, assim como o tronco da bananeira que conta os meus anos. Venha me ver andar com a minha melhor roupa, quando o vento a entreabre e lhe mostra minhas coxas lisas. Venha ao meio-dia e verá a brisa que levanta minha roupa íntima para deixar que meus seios ardentes respirem. Venha à noite, nas nossas enseadas sinuosas, então a minha cabeça se joga para trás, o meu corpo se meneia como a proa de um navio que pede as carícias da onda. Minhas formas arredondadas e graciosas se projetam sob a minha roupa. Então, pensará que sou negra? Mas eu sou negra. Quando, inebriado, você se jogou na minha cama em convulsões de prazer e quis esconder as mãos dos meus cabelos de lã, notou que eu era negra? Mas eu sou negra. Quando o prazer apunhala a sua carne com 1000 espinhos e seu corpo se deita suavemente no meu, você se dá conta de que eu sou negra? Mas eu sou negra. Minha pele pareceu menos lisa do que a das suas brancas? Meu olhar é menos doce? Meus lábios lhe machucaram? Você nunca me conquistou, eu, cavalo indomado que o prazer irrita sem jamais vencer. Você que passa, não diga que eu sou negra, que meus lábios são grossos, que o meu cheiro é ruim. Mas considere as minhas curvas lascivas, meus olhos amorosos e a minha carne inebriante. E venha para a minha cama. Eu sou negra. Eu sou bela.
Então, esse poema de Urbain eu acho muito representativo, né, de uma literatura do século XIX, e nós precisamos de chaves de leitura para entender esse texto, né? E a primeira delas é Temporal, um texto de 1830, né? Que chama a atenção para a sexualização da mulher negra, né? E trabalha constantemente com essa oposição de cor da pele e beleza, né? Por mais que a gente perceba esses momentos de aceitação dessa sexualização, né? A gente também vê uma resignação ao lado de um pedido de atenção, né? Um pedido de humanidade, né? Essa luta interna pelo entender-se negro e conviver em meio à necessidade de aceitação da superioridade branca. É claro também que por razões temporais a gente não pode colocar essa poesia nem no movimento feminista ou na negritude, né? Mas a gente percebe que é um texto que engendra caminhos por onde essas discussões viriam passar futuramente, né? E outra coisa que eu fico me pensando quando eu me deparo com esse texto é quem mais, em 1830, estava pensando na mulher negra, no bem-estar, no que era, no que representava, né? Enfim, eu fico por aqui com a esperança de ter despertado pelo menos uma curiosidade sobre a poesia da Guiana, que vale muito a pena ser conhecida, ser lida e ser estudada. Então, até a próxima.